Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aqui quem vos saúda com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a sua irmã em Cristo, Maria Salete, e estamos começando agora o programa Consagração. Vamos consagrar esta tarde a Deus, amém? É consagrar a vida toda, mas vamos consagrar esta tarde, vamos orar. Deus querido e Deus santo, no nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença nesta tarde abençoada, te agradecendo, meu Deus, por mais um dia de vida na Tua presença, te agradecendo, Deus, por todas as bênçãos, te agradecendo pela gloriosa salvação em Jesus Cristo, te agradecendo, Senhor, pelo alimento que sustenta corpo, alma e espírito. Meu Deus, te agradeço pela Tua palavra, reinando sobre a nossa vida. Te agradeço, meu Deus, pelo amor com que o Senhor nos ama, pela paciência que o Senhor tem conosco, pela longanimidade que o Senhor tem conosco. Meu Deus, te agradeço, Senhor, por tudo. Te agradeço por esta rádio, onde a Tua palavra ela é pregada. Te agradeço, meu Deus, por tudo, tudo, tudo. Meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus, perdoa meus pecados, minhas falhas, meus erros. E eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, continua abençoando a vida de todos os ouvintes, todos. Abençoa o corpo, a alma e o espírito. Abençoa, Senhor, continua derramando a Tua presença neste lugar, continua derramando o Teu Santo Espírito, continua tomando nossos corações em Tuas mãos e reinando sobre as nossas vidas. Meu Deus, aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Deus querido, oh Deus querido, toma, Senhor, este programa Consagração, toma a direção desse programa e venha falar no nosso coração, através desta palavra Tua. Venha falar, não deixe eu me manifestar, o sangue, a carne humana, mas que seja a Tua palavra regendo a nossa vida. Fica conosco, Pai, continua conosco e recebe a nossa adoração. Muda vidas nesta tarde, traga salvação em todas as vidas. E eu te agradeço desde já, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor com Raíssa e Ravel, A Última Lágrima. E eu quero oferecer para todos os ouvintes da 106.5, vocês que ficam aí o dia inteiro com essa rádio abençoada ligado, vocês que têm amor pela palavra de Deus, vocês que têm temor pela palavra, têm temor a Deus, vocês que têm amor pela palavra, vocês que têm fome e sede de aprender a palavra de Deus. Então, enquanto você prepara a tua Bíblia, você medita nesse louvor que vai ser tocado agora, amém? Quando rolar em seu rosto a última lágrima e te faltarem forças pra seguir, quando houverem ciladas por todos os lados, mesmo assim você não pode desistir. Mesmo que a esperança queira desfalecer, lute, não pare, não deixe a fé morrer. Se lembre, irmão, que quanto maior for a prova, maior com certeza vai ser no final a vitória. Na última lágrima, quando a última lágrima, irmão, do teu rosto rolar, quando todas as portas do mundo parecem fechar, é aí que Deus chega e diz: filho, eu vou te ajudar. Na
Se não pare, não deixe a fé morrer. Se lembre, irmão, que quanto maior for a prova, maior com certeza vai ser no final a vitória. Na última lágrima, quando a última lágrima, irmão, do teu rosto rolar, quando todas as portas do mundo parecem fechar, é aí que Deus chega e diz: filho, eu vou te ajudar. Na última lágrima, quando a última lágrima rola no rosto do crente, Deus levanta do trono, te ajuda e vai na tua frente. Ele manda, ele faz, ele ordena, a vitória chega. Ao Rei dos Reis consagrado tudo o que sou, de gratos louvores. Glória a Deus. Eu espero que vocês tenham procurado a Bíblia de vocês para meditarmos hoje numa palavra. Essa palavra, Deus tem me incomodado bastante através da palavra do livro de João 15. Eu amo essa palavra. Aliás, eu amo a palavra de Deus inteira, né? Mas faz algum tempo que essa palavra não sai da minha mente, não sai do meu coração. Vamos ler? Livro de João 15, versículo 1. Diz assim: eu sou a verdadeira videira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, o qual é apanhado, lançado no fogo e queimado. Versículo 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Versículo 8 diz: o meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto, e assim vos tornarei os meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Glória a Deus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos.
Vós sois os meus amigos, se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo o que pedirdes em meu nome. Glória a Deus. Essa palavra é linda, 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 e de vez em quando eu volto a ler o livro de João 15. Cada vez que eu me ponho a ler a Bíblia em casa, eu comento com o meu esposo. Como ser servo de Deus, como eu estava dizendo, todas as vezes que eu me coloco a ler a Bíblia lá na minha casa, eu comento com o meu esposo como que as coisas com Deus é sério, é muito sério, é muito mais sério do que nós pensamos. As coisas com Deus são delicadas, as coisas com Deus são melhor do que nós pensamos. Aqui no livro de João 15, quando o Senhor Jesus ele fala assim: eu sou a verdadeira videira e o meu Pai é o lavrador. Eu me engasguei, a minha voz sumiu. Glória a Deus, voltou. Eu sou a verdadeira videira. O dia que eu li atentamente, e eu sempre falo aqui na rádio, falo na igreja quando eu estou pregando, que é para nós lermos a Bíblia Sagrada. Se a cada dia nós lermos a Bíblia, nós só ganharemos, nós só conquistaremos, nós só cresceremos, nós só frutificaremos. Cada vez que nós colocamos a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, nós vamos descobrindo, eu digo, cada dia mais segredos de Deus, né? Como ser um vencedor. A Bíblia diz assim, que nós somos mais do que vencedores. Mas no versículo que diz que nós somos mais do que vencedores, não fala só isso. Diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se nós estivermos fora do corpo de Jesus, então nós somos mais do que derrotados. Nós seríamos, né, se nós estivéssemos fora do corpo do Senhor Jesus, nós não seríamos mais do que vencedores. Ao contrário, seríamos mais do que derrotados. Quando o Senhor Jesus ali conversando com os discípulos, ele diz que ele é a verdadeira videira e Deus, o Pai, é o lavrador. O dia que eu prestei atenção, eu pensei, meu Deus, se Jesus é a verdadeira videira, então existe uma videira falsa. Porque senão não teria a razão dele falar, eu sou a verdadeira videira. E aí eu fui pesquisar na Bíblia qual era a videira falsa. E eu encontrei no livro de Apocalipse, fala que existe a videira aqui da terra. Jesus é a verdadeira videira do céu. Mas aqui na terra tem a falsa videira. Está escrito no livro de Apocalipse. E é uma videira que está destinado à morte. Agora, Jesus é a videira viva, é a verdadeira videira. Eu sou a verdadeira videira e o meu Pai é o lavrador. E ele diz assim, todo ramo que estando em mim, estando nele, Jesus, não dá fruto, Deus corta, o Pai corta, ele corta. E diz assim, e tudo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Né? Então, Deus é o lavrador dessa verdadeira videira. Nós somos os ramos, nós temos que estar ligados nele para nos alimentarmos da seiva dele, do sangue, da seiva, da nutrição dele, né? Termos vida através dele. Nós somos os ramos
E se nós formos cortados, nós morreremos. Então nós temos que estar ligado na videira verdadeira para que tenhamos vida. Todo ramo que estando em mim não dá fruta, ele corta, e todo que dá fruta, ele poda, para que dê mais fruta ainda. Quer dizer, Deus faz uma limpeza, né? Imagine assim, uma pessoa está cheia de pecado, né? Está cheia de erro, de defeito, porque nós temos as consequências de Adão e Eva. Nós somos imperfeitos. Mas quando nós estamos ligados no Senhor Jesus, ligados nele, Deus, que é o verdadeiro lavrador, ele vem e ele limpa, ele vai podando os pecados, os vícios, os defeitos, ele vai podando, tudo aquilo que nos impede de crescer, de melhorar, de frutificar mais. Deus vai cortando de nós tudo o que nos atrapalha de frutificar para o reino de Deus. Ele vai podando de nós como ramos frutíferos, ele vai podando os defeitos, tantos vícios, tantas coisas que não agrada a Deus, mas que nós, por nós mesmos, nós não podemos deixar. Os vicinhos, os pecadinhos, né? As mentirinhas, as fofoquinhas. Então Deus vai podando. E às vezes a poda dói. A poda dói. E às vezes a gente fala, ai, por que está doendo? É porque nós estamos sendo podados. Para que essa poda? Para que nós venhamos a dar mais fruto ainda. Estamos dando fruto, mas Deus, ele não se contenta. Deus é um lavrador que ele não se contenta que esses ramos venham a dar poucos frutos. Ele não se contenta com um ramo frágil. Ele poda para nos fortalecer cada dia mais, para que possamos frutificar cada dia mais. Ele poda para que dê mais fruto ainda. E no versículo 3, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele fala, vós quem? O servo de Deus. Ali ele estava conversando com os discípulos dele. E nós somos discípulos do Senhor Jesus. Vós já estáis limpos, presta bem atenção. Como limpos? Limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a única coisa que limpa o servo de Deus, que limpa, lava, é a palavra de Deus. Por isso que eu falo aqui todos os dias, né? Deus, ele fala sim, que o povo dele sofre por falta de conhecimento. Porque a palavra de Deus vai limpando dos vícios também, vai limpando dos defeitos, vai limpando da burrice espiritual, da ignorância espiritual, vai lavando, vai nos dando vestes brancas. Por quê? Porque quando nós passamos a conhecer melhor a palavra de Deus, nós paramos de cometer muitos erros, muitas coisas que antes a gente achava que era normal, porque não é pregado, não dá tempo de se pregar nos cultos, né? O tempo é curto, 2 horas de culto é louvor, é testemunho, e a palavra cabe bem pouco tempo. Então nós só podemos melhorar cada dia mais a partir do momento que nós passamos a ler a palavra de Deus, a querer ler pedindo a Deus sabedoria, querer ler com crescimento. Senhor, me dá sabedoria, Pai, me dá entendimento da Tua palavra, me dá discernimento, me faz crescer na graça e no conhecimento. Quando nós oramos e pedimos para Deus nos dar sabedoria, no livro de Tiago está escrito que Ele se agrada quando nós pedimos sabedoria para Ele, e Ele dá com abundância. Ele dá sem medida. Mas essa sabedoria vem através da leitura diária da palavra de Deus. Porque aí o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso ajudador. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós meditamos, nós vasculhamos a Bíblia, nós alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus,
Então, no momento próprio, no momento exato, no momento certo, o Espírito Santo de Deus, ele nos faz lembrar o que nós lemos na palavra. Eu lembro que uma vez eu estava na escola, com muita tristeza, com muita lástima, que eu sempre vi nas igrejas que eu frequentei, eu sempre vi assim, na escola bíblica nunca vai 10% dos irmãos. Então, quando fala que é escola bíblica, então o povo não vai. O povo gosta de cantar, o povo gosta de falar, de testemunhar, mas é um erro muito grave que se ocorre nas igrejas. A escola bíblica, se for 10% dos membros, pelo menos nas igrejas que eu frequentei, é o muito. O povo tem mania de falar que não dá, que tem casa para arrumar, que tem casa para limpar, que tem serviço para fazer, tudo é mais importante do que aprender a palavra de Deus. Então, assim, é muito triste isso, porque aí é um povo que não cresce, um povo que passa anos e fica ali patinando igual o carro quando patina num buraco cheio de lama que não sai dali. Passa 20 anos dentro da igreja, sempre a mesma lamúria, sempre a mesma lamentação, sempre aquela vidinha, sendo que a palavra de Deus, o conhecimento da palavra, o Senhor Jesus agindo sobre a nossa vida, ela nos faz mais do que vencedores. E nós fomos chamados, escolhidos, não é para ficar na murmuração, na lamentação, na fraqueza espiritual. Não é para isso. Nós fomos chamados para a presença de Deus, nós fomos escolhidos por Ele, é para produzir frutos, não é para viver lamentando, lamuriando, sempre na ignorância espiritual, não entendendo a palavra de Deus nunca, não se preocupando. A novela é mais importante do que a Bíblia. O shopping é mais importante, o cinema é mais importante, o filme na televisão é mais importante, tudo é mais importante. O aniversário do cachorrinho, o aniversário do filho, do neto, da mulher, tudo, as festinhas do mundo, que procedem no mundo, são mais importantes do que conhecer a palavra de Deus, do que conhecer a verdadeira palavra de Deus. Por que verdadeira? Porque às vezes nós ouvimos palavra de determinados pastores que também não lê a Bíblia, que não é a verdadeira palavra de Deus. Ele está pregando o que ele escutou outro pregar, que o outro escutou o outro, que o outro escutou o outro. Quantas coisas erradas que ao longo dessa minha caminhada cristã, que eu sempre via pastores pregar, e quando eu passei a me incomodar mais com a leitura bíblica, eu descobri que não era nada disso. É porque um escuta e ele prega todo cheio de pulinho, sapatinho de fogo, e prega naquela intrepidez, cheio de grito, de euforia para chamar atenção. Aí os outros escutam e continuam pregando aquela coisa errada. Mas quando nós vamos a ler a palavra de Deus, a analisar com mais amor, com mais tempo, com mais dedicação, a gente percebe que a gente sempre ouviu pregações erradas. E como que um povo que vai no embalo de pregações erradas pode produzir frutos bons? Como pode? Não pode. Então se torna um rebanho frágil, um rebanho fraco, um rebanho doente. Tudo bonito, de roupa e cabelo, tudo bonito por fora, ternos bonitos, sapatos lindos, brilhantes, gravata, né? Camisinha chega a estar engomadinha no corpo, cabelo, né? Tudo na estica. Mas espiritualmente é um rebanho frágil. A primeira luta que vem, a pessoa não aguenta, sai da igreja. A gente encontra pastores que já tiveram nome aqui na cidade, a gente encontra por aí, fora da igreja, caído, doente, frágil. Por quê?
Porque ele nunca se alimentou da verdadeira palavra de Deus. Ele pregava o que ele escutava. E como ele não tinha para alimentar as ovelhas, então pouquinho que ele tinha, as ovelhas sugaram dele. E hoje ele não tem nem para ele. Aquela época ele já não tinha, e a gente só dá o que tem. Então ele não tinha, não se preocupou de se alimentar melhor, porque a ovelha precisa de ter bom pasto, né? E o pasto espiritual é a palavra de Deus. Então ele não tinha, o pouquinho que ele tinha, sugaram, e aí o pastor acaba caindo, porque não aguenta as lutas, não aguenta a traição. Não existe coisa pior do que passar traição. E isso aí faz parte do ministério. Traição, calúnia, difamação, etc, 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 faz parte. Só que o pastor, ele não se alimenta, ele prega o que ele escutou o outro pregar. E o outro escutou o outro, e vai assim, de pastor em pastor, todos pregando coisas erradas. E não dão o verdadeiro alimento. Aí ele não frutifica, as ovelhas não têm alimento sadio, também não frutifica. E aí, cai. E aí, quando eu leio João 15, Jesus falando, eu sou a verdadeira videira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, quer dizer, não está fora dele, está nele. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Então o ramo pensa que está em Jesus, mas quando não frutifica, ó, a mão do lavrador vem e poda, né? E corta. Quando não dá fruto, corta. Ele corta fora. E todo ramo que é cortado fora, ele não tem vida, porque o ramo da árvore se alimenta da seiva da árvore. A árvore é sempre enraizada no chão, da onde tira nutrientes da terra. E aqueles nutrientes, eles entram pela raiz, e ele vai pelo corpo, né, pelo caule, pelo tronco, pelo caule, e se esparrama e nutre os ramos. E os ramos nutridos dão frutos. Agora, tem alguns ramos que não conseguem essa nutrição. Então, ele não frutifica. Aí, o lavrador, ele corta. Corta para quê? Ele não enxerta novamente. Ele corta para ser secado lá do lado e queimado. É isso que a Bíblia diz. O ramo que estando em Jesus, o ramo somos nós, que não der fruto, ele é cortado fora. Por isso que a gente vê muitas pessoas que alguns anos atrás parecia que era bênção na igreja. E hoje em dia a gente encontra por aí de asa caída, dá dó. Caída, bêbado. Outro dia eu encontrei com bêbado caindo. Bêbado, aquele bafo de pinga. O outro eu encontrei drogado, completamente drogado. De vez em quando eu vejo drogado. Um outro eu sempre vejo ele triste, sentado pelos bancos aí. São pessoas que não se alimentaram. Porque o que nos dá força é o alimento. Se você tomar o café da manhã e você comer uma fruta, um almoço, um jantar, todos os dias, alimentos variados, você está sempre forte. Época de gripe, aí a gripe nem pega, né? Mas se você todo dia não se alimenta, passa o dia todo sem comer, essas épocas de gripe, dá gripe que derruba na cama, porque o corpo precisa de alimento. O corpo precisa. E aqui Jesus é o corpo, mas nós somos os ramos. Mas se esse ramo está fraquinho e não dá fruto, esse ramo não está procurando se alimentar da videira verdadeira, o Senhor Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade. Como que eu vou conhecer a verdade? A verdade é a palavra, é o verbo que se fez carne. A verdade é a Bíblia, a verdade é a palavra de Deus.
É o verbo que se fez carne. Não se faz uma sentença sem um verbo. Não existe. Então nós precisamos desse alimento para poder frutificar, porque Deus não aceita, Ele não aceita o ramo que não dá fruto. Ele diz assim, estou lendo João 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo o ramo que dá fruto, Ele poda. Ele poda, ele tira aquelas partinhas que estão impedindo de produzir mais. Tira alguma gavinha seca, tira alguma pontinha de ramo que está tirando a força, o nutriente à toa, ele vai podando, Deus vai limpando. São os nossos defeitinhos, eu já comentei aqui. São os nossos defeitinhos. E no 3, ele falando para os discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que vocês têm falado. Há 3 anos, eles estavam ali ouvindo. A palavra verdadeira vindo da boca. Pensou que privilégio da boca do próprio Jesus. Da próprio Jesus ali ensinando. Ali, foi uma lavagem de 3 anos. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 26, diz assim, que Cristo santificou a igreja, limpando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, quando nós nos preocupamos em conhecer melhor a palavra de Deus, então nós somos limpos, cada dia mais. Limpos e santificados, cada dia mais. Por que santificado? Porque nós paramos de cometer muitos erros que não nos foi ensinado dentro da igreja, que é errado. Nós paramos de pecar, coisas que não é comentado. Tem assuntos que os pastores acham que é tabu e não fala dentro da igreja, porque tem vergonha, porque é tabu e deixa de ensinar as ovelhas. E muitas ovelhas vivem no pecado porque não leem a Bíblia. E na igreja também não escuta. Mas quando aquela ovelha, ela torna-se mais operosa, mais zelosa com as coisas de Deus, ela busca conhecer o que Deus quer dela. Ela busca ler a Bíblia. Quando ela tem amor por Deus mesmo, tem temor, não, eu quero saber o que Deus requer de mim. E ela vai ler a Bíblia. E aí, de repente, ela lê coisas que ela está fazendo como normal, ela lê que Deus condena, que aquilo é pecado. Então ela para por temor a Deus, ela para de fazer aquilo. Por isso que sois limpos pela palavra. Cristo santificou a igreja, limpando-a com a lavagem da água pela palavra. Para que ele santificou e para que ele limpou? Para apresentá-la a si mesmo, como igreja com glória. Para apresentar a igreja para ele próprio, para apresentá-la a si mesmo como igreja com glória, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa parecida, mas para que seja santa e sem mácula. Então a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica, para que nós sejamos cheios da glória. Mas para ser cheio da glória, não temos que ter mancha, nem ruga, nem coisa parecida. E aqui diz assim, para que sejamos santos e sem mácula. É o mesmo que você pegar, digamos, uma camiseta branca, você vai lavar. Você lava de qualquer jeito, quando você for estender no varal, está tudo manchado. Você fala, não está certo, não está bem. Você não vai ter coragem de pôr aquela camiseta para secar no sol e vestir ela novamente, né? Então, o que você faz? Você devolve na água, dá mais umas esfregadinhas, lava, passa mais sabão. Diz que Deus nos purifica como o lavandeiro purifica, com água, como que é água e potassa, como que é que está escrito? É mais ou menos assim. Aí devolve aquela camiseta, dá uma esfregadinha, passa sabão, põe no sol, né, para tomar sol. Aí
enxagou-a, põe no varal. Ainda está manchado, devolve para a água, dá mais uma esfregadinha, põe de molho. Nós somos desse jeito. Por isso que aqui está falando, estou lendo o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 27, que Cristo, 26 e 27, que Cristo santificou a igreja somos nós, limpando-nos com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-nos a si mesmo, si maiúsculo, a Ele mesmo, como igreja, com glória, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa parecida, mas para que sejamos santos e sem mácula. Isso me faz lembrar de um dia que uma pessoa conhecida falou para mim: esses crentes são esquisitos, eles é bandido, perigoso, é marginal, faz tudo o que não presta, de repente vai para a igreja de crente e vira um monte de santo, vira santo, né? E é verdade. Pode ser a pior prostituta, o pior prostituto, pode ser o pior marginal, pode ser o que for, pedófilo, bandido, assassino. Todo pecado tem perdão. A partir do momento que ele permite que o Espírito Santo entre na vida dele, o Espírito Santo convence ele do pecado, e ele se batiza nas águas, ele se torna uma nova pessoa, ele morre ali nas águas do batismo, morreu aquela velha criatura, cheia de defeito, de falha, e renasce um bebezinho espiritual. E ali, pela palavra, ele vai sendo lavado a cada dia, pela palavra, e vai conhecendo mais, e melhor esse Deus tremendo, esse Jesus maravilhoso através da palavra. Sendo purificado, aí ele vai se tornando sem mancha, sem ruga, santo e sem mácula. Pode ser o pior ser humano, pode ser o pior bêbado, mas quando ele aceita Jesus, ele deixa Jesus, ele começa a valorizar a palavra de Deus, a palavra vai limpando. A palavra é de Jesus. A palavra é o verbo de Deus que se fez carne. Aí ele vai sendo santo. Aí os outros olham e falam: olha, quem te viu, quem te vê, aquele cara era perigoso. Mas olha hoje ele está ganhando almas para Jesus. Hoje em dia ele valoriza a palavra. Onde ele vai, ele leva a Bíblia. E ele está lendo. E a gente conhece a Bíblia quando é lida, quando ela é manuseada, né? A Bíblia que não é lida, meu Deus, chega na hora de ler a Bíblia, o irmão, a irmã não luta, não encontra o que o pastor está falando, e fica 2 horas, e atrasa o culto, e atrapalha tudo, porque não lê. Então não conhece a Bíblia, não é manuseado. E esses aí estão sempre com problema, né? Mas a pessoa não, através da palavra, vai ficando limpo, para apresentá-la a si mesmo como igreja, com glória, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa parecida, mas para que seja santa e sem mácula. 1 Pedro, o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tendo purificado as vossas almas. As nossas almas são purificadas, pode ser o pior ser humano, tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal, sem fingimento, amai-vos intensamente uns aos outros com puro coração. Como que nós vamos ter um puro coração se nós não sermos lavados diariamente pela palavra de Deus? Ninguém vai ter um puro coração se não conhecer e não for limpo pela palavra de Deus. 23 diz: nascemos de novo, não de semente perecível, mas da imperecível, mediante a viva e permanente palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus falou para aqueles discípulos: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus estava falando para ele: olha, vocês nasceram de novo. Agora não de semente perecível, a semente perecível é a semente do homem, mas da imperecível, que veio de Deus, mediante a viva e permanente palavra de Deus.
Então nós temos que aprender a valorizar mais e mais a palavra de Deus. Não ficar só em que o pastor pregou na igreja, porque o pastor, ele não tem tempo suficiente para ensinar toda a palavra de Deus. Ele tem tempo para pregar o que dá tempo, são 2 horas e meia de culto. Ele não tem tempo. Nós temos que nos preocupar, cada um com a sua própria salvação. Cada um se preocupa com a própria salvação. E quando for na igreja, prestar bem atenção na palavra pregada. E agora, outra coisa, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós também sabemos se o pastor está pregando a palavra verdadeira ou se ele está dando alimento pirata para a gente. É alimento pirata. Alimento pirata, alimento mentiroso, alimento enganoso. O Senhor Jesus falava, cuidado com o fermento dos fariseus. Quando nós conhecemos bem a palavra de Deus, nós sabemos se o pastor está pregando a verdadeira palavra ou não. E isso aí é muito bom. É bom por quê? É bom porque a Bíblia nos ensina, o Senhor Jesus mesmo disse, os apóstolos falaram nas cartas também, que nos últimos dias existiria muitos falsos pastores. O falso pastor não está lá na rua, o falso pastor não está no centro de macumba, o falso pastor não está lá no espiritismo, o falso pastor está dentro das igrejas. Falso pastor, já viu? Até a gente vê nos livros, né, no YouTube, tem vestimenta de ovelha, tem roupinha de ovelha, mas por debaixo daquela máscara de ovelha é um lobo. É um lobo, e a Bíblia chama de lobo devorador. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus falou que os últimos dias seriam dias difíceis. Haveria entre nós lobos devoradores. Mas como é um falso pastor, ele está dentro da igreja. Falso é aquele que parece que é, mas não é. Parece que é prata, mas não é prata. Parece que é ouro, mas não é ouro. Parece, mas não é. Por isso que Deus, ele não valoriza o exterior, ele valoriza o interior. Diz que haveria falsos mestres, falsos apóstolos, falsos irmãos. O dia que eu li, meu Deus, falsos irmãos, aquele que te beija, mas crava uma faca nas suas costas, ainda dá umas viradinhas para sangrar mais. Então, como nós estamos vivendo em tempos difíceis, é necessário conhecermos a palavra de Deus e procurar ter o costume de levar para a igreja, levar uma cadernetinha com uma canetinha e anotar na pregação, anotar os capítulos que o pastor fala, os versículos, anotar. E quando chegar em casa, depois que todo mundo for dormir, senta lá na mesa, lá, sozinho, e vai reler os versículos que o pastor falou, para ver se realmente ele está pregando a palavra verdadeira que veio do céu, a palavra de Jesus, ou ele está dando comida envenenada, né? Envenenada. Porque diz que lá no satanismo, entre eles falam que o importante não é fechar a igreja, o importante é deixar o povo na ignorância. Porque na ignorância não vai para o céu, não pense que vai. Mas chegando lá, mas Senhor, eu não sabia por quê? Se eu dei uma Bíblia na sua mão para você ler. Ah, mas eu nunca ouvi falar isso, era só ler a Bíblia. Se Deus dá condições de ir para a escola, aprender a ler e escrever, Deus deu condições de ter um trabalho, Deus deu condições de comprar uma Bíblia, ou muitas vezes ganhar uma Bíblia. Por que não ler a Bíblia? Então, naquele dia, nada dessa de, mas o meu pastor falou, não. Cada um vai dar conta de si mesmo, de si próprio. Outro dia eu fiquei muito triste mesmo, porque eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa já tem mais de 20 anos de diaconisa numa determinada igreja.
E ela veio fazer uma visita na minha casa e a gente conversando e ela teimando sobre uns erros bíblicos. E eu falando para ela, não é assim, a Bíblia não diz isso. Ela, turrando comigo. E ali chegou um irmãozinho lá na minha casa e esse irmão ouviu e também falou para ela, não, o que você está falando está errado, é assim, assim, assim. E ela teimando com nós dois. Aí eu fui lá no quarto, peguei a Bíblia, levei e mostrei a verdade para ela. Ela fez uma cara de decepção. Ela falou, mas o meu pastor falou assim. Acho que ela deve ter uns 26 anos de diaconisa. E ainda está naquela de que o pastor falou assim. O pastor falou assim? Mas será que ela pensa que é o pastor que vai levar ela para o céu? Eu fiquei mais decepcionada do que ela. Ela fez cara de decepção quando ela descobriu que o pastor ensinou ela errado. Mas mais decepcionada eu fiquei. Porque ela já tem bem mais de 20 anos como diaconisa. Ela exerce uma função na igreja e ela não conhece a palavra de Deus. E todas as pessoas que vêm chorar as mágoas para mim são pessoas que estão dentro da igreja e não lê a Bíblia, não se preocupa de saber o que Deus requer delas. Por isso que se diz que existe a igreja verdadeira que vai subir. E a outra igreja não é a verdadeira. Existem duas igrejas, uma que vai e uma que fica. E aqui o Senhor Jesus, ele fala assim, todo ramo que estando em mim, está nele. Não dá fruto, ele corta. Então isso é muito sério, é para a gente pensar, né? Mas de repente você diz assim, mas irmã Salete, eu não gosto de ler a Bíblia. Então ora e peça para Deus te dar esse dom de ler. Deus, me ajuda Jesus, porque eu não consigo ler a Bíblia, eu não gosto, eu tenho preguiça, tira essa preguiça do meu corpo. Então aqui, no versículo 4 de João 15, diz assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecer em mim. Então aqui o Senhor Jesus está nos alertando, para nós permanecer nele, e ele permanece em nós. Se nós não permanecermos nele, ele não vai permanecer em nós. Como nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também nós não poderemos dar fruto, se não permanecer em Jesus. Versículo 4 de João 15. Quer dizer, se nós não dermos fruto, se não permanecer, nós seremos cortados e lançados no fogo para ser queimado. Colossenses 1:23 diz, eu sempre falo, presta atenção nos se permaneceis fundados, enraizados, arraigados e firmes na fé, não vos afastando do que ouvistes, a esperança do evangelho, pregada a toda criatura debaixo do céu. Então, para a gente permanecer fundado, firme, enraizado, arraigado na fé, em Jesus, dentro da igreja, fazendo parte do corpo dessa videira verdadeira, nós temos que estar limpo com a palavra, nos lavar a cada dia com a leitura, o conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. Eu não estou pedindo uma coisa muito difícil para vocês, não, porque todos vocês têm uma Bíblia em casa, pelo menos uma Bíblia, né? Ah, mas a minha Bíblia é de letra pequenininha, eu não enxergo. Ou você vai na ótica e faz um novo óculos, ou né, faz um exame de vista, ou você vai lá na cidade, na Rocha Eterna, lá, e compra. Tem a Silvia que trabalha lá, que é um amor de pessoa, vai lá e fala, Silvia, eu estou precisando de uma Bíblia que tenha letra grande, que dê para mim ler. Mas não fique sem ler a palavra de Deus, porque você coloca em risco a sua salvação. Amém? Vamos orar, que o tempo já acabou. E amanhã eu vou continuar, tá? Com a leitura de João 15.
Senhor Deus, Deus santo, Deus amado, Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos dá a chance de ler a tua palavra. Isso é um privilégio muito grande, de nós podermos ler a palavra que desceu do céu, a palavra verdadeira, a palavra que nos dá vida e vida com abundância, a tua palavra. O Senhor é o Deus que se importa com os teus filhos, se importou com a humanidade e traz nos teus longos braços eternos cada filho teu. E eu te agradeço por isso, meu Deus. Obrigado pelo privilégio de vir comentar a tua palavra, pregar a tua palavra. Só o Senhor pode me fazer isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, às 4 horas da tarde, com o programa Consagração. Amém?